Café com Cilevel hoje, com o nosso amigo Dr. João Gabriel Desiderato Cavalcante, primo do Guilherme Cavalcante, Isso mesmo. do Guilherme de Bauru. Queria agradecer a sua participação, poder ter essa oportunidade com você. Já te conheço há algum tempo, né? Alguns anos. E nos últimos 2, 3 anos aí tive a oportunidade de nós se aproximar no âmbito profissional, né? E até chegar nesse momento. É um privilégio ter esse conteúdo. Acredito que é muito pertinente na nossa atualidade. E queria te agradecer, viu, João? Zé, eu que agradeço o convite. Temos uma amizade, acredito que mais de 10 anos, se eu não me engano, né? De amizade. Eu vi seu crescimento e você também viu o meu enquanto pessoa, enquanto profissional, enquanto ser humano. Então, além de agradecer a oportunidade de trazer esse tema que eu entendo ser relevante para a sociedade no geral que não tem contato com a advocacia criminal, também quero te parabenizar aqui publicamente pelo profissional que você se tornou, pela pessoa que você se tornou e tudo que você faz na vida das pessoas. Gratidão, eu que agradeço. E foi um tema legal, João, porque. Pode te chamar de João? Com certeza. João? Sim. João, doutor João, João. Foi um tema interessante que eu tive uma situação com uma vizinha minha, há uns anos atrás, e eu lembro que ela teve uma situação com o filho dela e a primeira pessoa que eu lembrei foi você. Acho que naquele momento nós estávamos fazendo alguns projetos juntos, né? E o tema que você propôs, que você sinalizou, seria a advocacia criminal, o réu e a sociedade. Eu queria que você começasse compartilhando como que foi seu início. Você já está no direito há alguns anos, está formado. Como que foi esse despertar para o direito penal, né? Criminal. Sim, vamos lá. Eu me formei em 2014, estudei em Garça, na faculdade de Garça. Fiz estágio durante todo o tempo de faculdade. Trabalhei aproximadamente 3 anos com o Dr. Hermes Aoki. E depois, o restante da graduação, eu fiz estágio com o Dr. Telêmaco Fernandes. Os dois na cidade de Garça. Tive outros amigos aí durante a minha trajetória. Alguns que você conhece, como o Ricardo Maravalhas, o Frank, o Marcos, o Boinho, o Silvio, a Jéssica. E outras pessoas também que participaram aí da minha formação, que você ainda não teve a oportunidade de conhecer, mas que me fizeram chegar onde cheguei e me tornar o profissional que eu me tornei hoje. Depois da faculdade eu fiz 2 especializações, 2 pós-graduações voltadas à advocacia criminal, uma específica em advocacia criminal, a outra em perícias, né? Perícia em geral, todos os tipos de perícia que a gente tem no dia a dia da advocacia. E o despertar se deu logo no início da faculdade. Já era um sonho que eu tinha, uma ideia que eu tinha de atuar na área criminal. Eu sempre gostei, sempre assisti muitos filmes da área, assisto até hoje, séries, enfim, e livros. E me tocou desde o início da faculdade. Tá? No primeiro ano de carreira eu não atuei na área, eu segui para um outro caminho, advocacia empresarial, mas não estava contente, não estava feliz, não era o que eu queria. E aí decidi, logo após meu primeiro ano de carreira, tomar esse rumo e partir para a advocacia criminal, que é onde eu estou até agora, quase 10 anos já Dez, de carreira. 10 anos. Quase 10, 9 anos, ano que vem faz 9, estou indo para Bacana. 10 anos aí de carreira praticamente. Assim, o início desse. Eu sempre converso com pessoas que estão fazendo faculdade, né? Até conversei com uma moça agora em Garça, de um cliente. Ela já trabalhou até. Fez uma temporada no Hermes lá, né? Trabalhou alguns anos com o Hermes também, a OK. E eu perguntei pra ela qual a especialidade que ela quer seguir, né? Quais são os desafios do seu início de carreira? Porque, querendo ou não, 10 anos você já tem uma bagagem, já sabe como funciona, já sabe como alcançar clientes, né? Já tem indicações. Mas como que é o desafio para a pessoa que está começando no direito, vamos colocar, se posicionar, escolher uma especialidade? Qual que é a influência que tem, assim, qual que foi o determinante para você escolher o criminal e como foi o desafio para você se consolidar? Não sei se posso usar essa palavra, né? Sim. O primeiro critério, acredito eu, que seja aptidão. Você gostar do que faz. É óbvio que eu não vou ser hipócrita de falar aqui que você não deve pensar no retorno financeiro. Obviamente você, assim como qualquer pessoa que segue, se você vai empreender, se você vai tentar a vida como profissional liberal, como autônomo, enfim, você pensa sempre no dinheiro, você tem que sustentar, você tem a sua família, enfim.
mas eu coloco isso como segundo plano, não pensar exclusivamente no dinheiro como principal. Então, primeiro você se identificar, gostar do que faz, ter aptidão por aquilo, tá? O direito, assim como a medicina, a engenharia, por exemplo, é uma área que tem muitos campos de atuação, muitas áreas de atuação. Eu posso citar aqui rapidamente criminal, trabalhista, civil, indenização, ambiental, empresarial, previdenciário, enfim, tem uma infinidade de áreas de atuação. Então, o primeiro passo é você ter aptidão, gostar do que faz, procurar se especializar, se aprofundar, porque eu entendo ser necessário para mim, me ajudou muito. E a dificuldade, no meu caso, e acredito que muitas pessoas têm uma situação parecida com a minha, o meu pai não é da área da advocacia, não tenho tios que sejam dessa área, minha mãe também não, sempre, a minha família mais próxima sempre trabalhou com vendas, né? Sempre foram vendedores. E então eu não tinha, digamos assim, uma espécie de padrinho para iniciar, alguém que já tivesse um nome que eu pudesse estar ali atrás aproveitando inclusive desse nome. Então a dificuldade inicial é você fazer o nome no mercado da advocacia, né? Quando você se forma e pretende advogar, você já cai ali com todo mundo e tem uma infinidade de concorrentes. Salvo engano, no Brasil hoje são mais de 1 milhão de advogados. 1 milhão. Se eu não estiver passando a informação errada, mas acredito que já tenha ultrapassado essa marca de 1 milhão. E no estado de São Paulo, creio que já tenha passado os 450 mil 450 mil. no estado Quer de dizer, São Paulo. 45% Ou próximo disso. é bastante, né? Então é complicado você entrar no mercado, então fazer o nome e ter os seus primeiros clientes, os primeiros honorários. Eu acho que essa é a maior dificuldade quando você não tem Tá. um nome consolidado de familiar, alguma coisa do tipo. No seu caso, doutor João, como que foi o primeiro... Você lembra do primeiro cliente que você teve? Eu Como foi? lembro, foi engraçado. Assim, eu acabei tendo contato com o público, de certa forma, pelos estágios que eu fazia. Você acaba lidando, conhecendo pessoas, recebendo no escritório, fazendo ali um primeiro atendimento, até encaminhar para o advogado fazer o atendimento. Você pega o nome, os dados, o telefone. Mas, por incrível que pareça, foi uma moça, minha primeira cliente, e foi lá na cidade de Araçatuba. Região que eu tenho grandes amigos ali, inclusive Araçatuba, Valparaíso. Ela era da região 012, se eu não me engano, de Guaratinguetá, e foi através da internet. Eu publicava artigos desde 2014, desde do ano que eu me formei, e aí a mãe dela me encontrou nas redes sociais, se eu não me engano foi no Jus Brasil, eu não me recordo agora a forma que ela me encontrou, mas foi pelas redes sociais. Entrou em contato comigo e eu fui até Araçatuba, acompanhei a filha dela, fiz audiência, enfim, e surgiu daí. Por incrível que pareça, meu primeiro cliente não foi na minha cidade, foi uma moça, era bem nova na época. Depois eu vim a ter contato com ela, se eu não me engano, esse ano. Eu vim a ter contato com ela depois de muito tempo que a gente conversou e foi lá na cidade de Araçatuba. De Araçatuba. E de lá pra cá você não parou mais. Graças a Deus. Que bacana. De lá pra cá são aí 9 anos. 9 anos já. Você comentou sobre escrever artigos, né? Você começou a escrever em 2014 e não parou mais. Isso te ajudou bastante em conquistar clientes? Muito. Me ajudou bastante. Nessa época, em 2014, eu comecei a escrever artigos para o Jus Brasil. Eu devo ter uns 300 artigos publicados lá, ou próximo disso. Não me recordo em números agora. E eu sempre procurei escrever de uma forma, de uma linguagem acessível. Uma linguagem que não seja jurídica. De fato, para quem está procurando sanar uma dúvida. Tá? Às vezes, se você pegar uma petição, uma sentença de um juiz ou um acórdão do tribunal, uma pessoa que é leiga, ela não vai conseguir entender muita coisa que ela está lendo. Não porque ela não tem conhecimento, mas muito por conta da forma que isso é escrito. Tá. Então eu optei já nessa época, falar, o meu público que eu quero atingir são pessoas que de fato precisam do meu serviço. E eu sempre fiz artigos voltados para esse tipo de pessoa. Tá? No começo eu recebi algumas críticas, inclusive pela forma que eu escrevi, mas depois passaram a entender e passaram a elogiar os meus artigos, principalmente quem precisava tirar essas dúvidas. Tá. Então eu escrevi de uma forma mais simples para as pessoas de fato sanarem essas dúvidas. E aí começou a surgir daí. A pessoa lia o artigo,
sanava a dúvida dela, entrava em contato, falava, meu filho tem uma situação assim, assim, assim. O meu marido tem um caso dessa forma. E aí foi. Hoje eu tenho uma média de leitura de 15 a 16 mil pessoas por mês que leem meus artigos. O site lá que eu faço publicação, ele faz essa métrica, né? Então, conseguimos Isso, atingir. você faz quantos artigos por mês? Eu faço uma média de 1 a 2 por semana. Por semana. É, Vai dar de 8 a 10 por mês, né? isso. Caramba, e 15 mil Aproximadamente 15 mil leitores leitores, mês. Já acho que o máximo foi próximo dos 18 mil. 18 mil. E Isso. aí, desses 18 mil, quantas pessoas procura? Olha, hoje eu não consigo te dizer exatamente quem vem das publicações. Antigamente era tudo pelo canal direto desse site, mas algumas pessoas mencionam que me encontraram nas redes sociais, através de Instagram, desse site, do Jus Brasil especificamente. Mas eu acredito que a maioria dos meus clientes, hoje muitos clientes são por boca a boca, mas a Sim. maioria eles vieram através das redes sociais, da internet. Inclusive continuam vindo, né? Muito bom. Eu tô fazendo essa pergunta porque o patrocinador do Café com C-Level é a JLR Growth, né? Essa empresa eu fundei há alguns anos e nós somos especialistas em criações de canais. Então, quando eu entro numa empresa para fazer uma estratégia comercial, o primeiro ponto que eu vejo é o que a pessoa já fez, o que o empresário já fez. Então, olhando para o seu negócio, a estratégia que você teve do canal de artigo para o site específico, que é o Jus Brasil, né? Isso. Isso foi uma estratégia, querendo ou não, você manteve por muito tempo, né? E querendo ou não, é 15 mil, de 15 a 18 mil por mês, é bastante, né? Sim. Uma sugestão que eu te dou, eu não conheço a estrutura do Jus Brasil, mas é também trabalhar no texto, né? O action, a CTL, ação para o texto, ele dar uma ação e usar também essa plataforma para fazer uma publicidade lá dentro. Porque quando eu pego um canal, toda vez que eu faço uma estratégia, eu pego um canal, por exemplo, o Google. Tá, quais plataformas o Google tem hoje? Hoje o Google tem, por exemplo, o YouTube, tem o Search, né? Que é a pesquisa, tem o Display. Então eu sempre exploro você ter essa visão dessa plataforma Jus Brasil. O que mais ela tem? Por exemplo, um e-mail marketing. Talvez ela tenha um mail lá de e-mails, que se você faz uma ação ali, tipo assim, eu quero alcançar, mediante o e-mail marketing, essas pessoas que estão cadastradas. Então, criar canais de venda, potencializar canais, João, aproveitando esse tema que está dentro do contexto, é você potencializar o que já tem, né? Sim. Olhar para essa plataforma, esse portal, o que vocês têm a mais que eu poderia investir? Ou pode ser um banner, ou pode ser um e-mail marketing, ou pode ser um disparo de WhatsApp. Porque no fundo é isso, né? Canais de venda é isso, é potencializar, criar primeiro, depois potencializar. No caso, você já criou há 10 anos, já deu certo. E você tem mantido essa constância e não parar, né? Sim. Não parar. E abrir outros canais junto, né? Mas muito bom. Muito bom mesmo. Aí o tema é advocacia criminal, o réu e a sociedade. Sim. Como que tá hoje? Ou quais são os desafios da advocacia criminal? Aí você colocou uma vírgula, o réu e a sociedade. Quer dizer, são 3 papéis aqui: o réu, a sociedade e a advocacia criminal, que é o especialista, né? O advogado. Como que... Conta um pouco para nós os desafios de cada pessoa aí dentro desse contexto, né? Sim, vamos lá. Antes de entrar nesse tema, no mérito desse tema que eu trouxe para a gente conversar hoje, eu gostaria de dizer, primeiramente, que quando a pessoa, de fato, comete um crime e existem provas, que ela responda e pague a pena que ela merece ter ali com a sentença do juiz ou com a decisão do tribunal. Então, eu não sou contra a pessoa ser punida pela lei, ser penalizada. Tá? É que às vezes a gente fala de advocacia criminal, advogado criminalista, e a sociedade, não no geral, não posso generalizar em momento algum, mas parte da sociedade tem um certo preconceito com a advocacia criminal, com o advogado criminalista, tira sarro, fala quem é criminalista é bandido também, porque defende bandido, usam expressões nesse sentido. Eu não sou contra a pessoa ser punida, desde que, de fato, existam provas disso
e que o processo seja justo, correto, sem nulidades. Havendo isso, pode ter certeza que a pessoa cumprindo a pena ali está tranquila, eu não sou contrário a isso, tá? Então, um dos desafios, já aí partindo para o nosso tema, é esse preconceito que a sociedade tem, primeiramente, com o advogado criminalista, é um preconceito forte. A gente está aqui no interior do estado de São Paulo, são cidades aqui na nossa região. O estado em si, acredito que a capital, São Paulo, nem tanto, talvez seja dividido lá, não sei em números. Mas o interior é mais conservador, é um público mais conservador. Então, a gente escuta muito isso. Tá? As expressões de bandido bom é bandido morto, que saiu no filme lá da Tropa de Elite, e coisas do tipo. Aí eu dei uma palestra em dia 5 de outubro, em Recife. Estava tendo um congresso lá de contabilidade, e eu fui falar da parte criminal lá, crimes financeiros, crimes contábeis. E eu iniciei a palestra falando um pouco sobre isso daí, sobre o preconceito que o advogado criminalista sofre, sobre essa visão da sociedade, do cidadão de bem, que fala que o bandido tem que se ferrar mesmo, enfim. E eu fiz uma interação com eles lá, eu vou comentar aqui rapidinho só para você entender. E conversei sobre isso, inclusive, essa semana com o Ezequias lá de Garça, uma pessoa que eu admiro muito, tenho grande admiração por ele, aprendo muito toda vez que converso com ele. Eu falei sobre isso com ele nesse dia, se eu não me engano foi segunda-feira que eu conversei com ele, ou terça, foi essa semana. E eu falei sobre essa palestra que eu dei. E a interação que eu fiz foi a seguinte. Tá, a sociedade entende que bandido não presta, que bandido bom é bandido morto, enfim, e coisas do tipo. Então eu gostaria que todos aqui levantassem as mãos, todo mundo, acho que tinha mais de 500 pessoas lá no evento, no salão, e eu, inclusive, levantei a minha mão. Aí eu falei, olha, eu vou começar a fazer algumas perguntas. Se algum de vocês que estão sentados aqui já fizeram alguma dessas coisas, ou já fez ou já fizeram alguma dessas coisas que eu estou perguntando agora, abaixa a mão. Aí eu comecei a fazer as perguntas. A primeira que eu fiz é o seguinte: alguém de vocês que está presente aqui, quem de vocês já consumiu bebida alcoólica e em seguida dirigiu um veículo? Um carro, moto, caminhão. Eu mesmo já baixei a mão da primeira, porque eu já fiz muito isso. Não sou hipócrita, não vou falar, não sou santo, tá? Já fiz muito isso, então uma boa parte já baixou a mão. Aí eu continuei, eu não vou me recordar todas as perguntas que eu fiz agora, mas eu continuei e fiz uma segunda pergunta que foi assim: quem de vocês tem na sua casa aquele aparelhinho, eu não sei o nome do aparelhinho, mas que você coloca, paga R$ 30 lá, e ele pirateia, puxa todos os canais de TV, da Sky, da NET, todas as plataformas de streaming, as mais conhecidas pelo menos, Netflix, essas coisas, para não precisar pagar por mês o quanto vale o serviço. Aí mais um monte de gente abaixou a mão. No final não sobrou ninguém com a mão levantada. Eu falei, tudo isso que eu perguntei aqui é crime também. É óbvio que existem gravidades diferentes. Tem crimes mais graves e existem crimes crimes menos graves. Mas isso não vai mudar porque já está previsto na lei como crime. Não deixa de ser crime. Então, se alguém que estivesse lá, ou alguém que vai nos ouvir e quiser fazer essa brincadeira, tinha esse pensamento, olha, se você acha que bandido tem que se ferrar, bandido tem que morrer, eu até falei isso daqui, não ia sobrar ninguém aqui desse salão. Então, para a pessoa ter um pouco essa visão de que é necessário ter uma humanização, não defendo, volto a falar, não defendo impunidade, tá? Não defendo impunidade. Se a pessoa praticou o crime, tem prova, e o processo seguiu o seu curso de forma correta, que ela pague o que ela tem que pagar e pronto. Sim. Tá? Mas você julgar o próximo, sendo que você também comete crime, é complicado. Tem gente que não vai traficar, tem gente que não vai roubar, mas às vezes comete uma sonegação. Sonegação. Entendeu? Então, em maior ou menor escala, acredito que todo mundo, direto ou indiretamente, às vezes sem saber, já tenha cometido um crime. E hoje no Brasil, João, no Brasil ainda nós não reivindica o direito, né? No sentido assim, nós temos um direito e muitas vezes nós não coloca no judicial, entra com processo, né? Sim. Comparando com outros países desenvolvidos. Sim.
a lei não fica em segundo plano. Eu percebo que a pessoa leva um prejuízo, absorve aquele prejuízo, mas muitas vezes não briga, né? Por quê? Existe um custo hoje? Qual que é o desafio? A pessoa não quer gastar um tempo? Existe um custo. Na minha área de atuação, na área criminal, eu atuo exclusivamente na área criminal. Dependendo da situação, você não tem um custo financeiro, Tá. mas o custo psicológico para você tocar um processo para frente, ainda mais quando você é réu, é bem complicado. Na área civil, empresarial, eu sei que tem custos, tá? Eu acredito que sejam custos elevados, dependendo da situação, mas não sei hoje em dia como que funciona exatamente as outras áreas de atuação. O que acontece, e tratando sobre o tema que a gente se propôs, existem falhas, talvez por questões financeiras, talvez por corrupção, não consigo te apontar exatamente, mas existem falhas do Estado com a sociedade, com o cidadão, quando esse cidadão ainda não cometeu crime, quando ele é uma pessoa que está ali seguindo a sua vida, existem falhas do Estado. E depois, pior ainda e principalmente, quando esse cidadão ele transgride uma norma e passa então a responder criminalmente e depois no cumprimento da pena. Eu vejo que o Estado falha em inúmeras situações. Na primeira questão, se você ler a nossa Constituição Federal, que é de 1988, ela vai constar lá que o Estado deve fornecer educação de qualidade, gratuita. O Estado deve fornecer saúde, deve fornecer saneamento básico, dentre outras coisas. Entretanto, se você analisar, e você roda esse país todo, muito mais do que eu, você tem esse contato maior. Se você analisar, principalmente cidades do interior, de estados, digamos assim, mais pobres do Brasil, alguns estados do Nordeste, por exemplo, do Norte, eu estive em alguns lugares, existem cidades que não têm o mínimo de saneamento básico. Então, o Estado tem falhado, inclusive na questão de emprego. É óbvio que os empresários também vão fornecer ali os empregos, as vagas de emprego, mas o Estado tem que fornecer condições adequadas em diversas áreas para que a pessoa possa ali seguir sua vida. Então, o primeiro ponto é que o Estado não falha. Eu não vou adentrar no mérito político, Sim. porque não é minha especialização, tá? Não posso te afirmar que é por conta de político A, B ou C, que é por conta de corrupção, isso eu não consigo te afirmar. Mas se a gente vê no dia a dia, falhas existem, certo? Inclusive, existe no direito um princípio que é o princípio da co-culpabilidade, que tem juízes que aplicam uma redução da pena da pessoa por conta dessa falha do Estado de dar condições para o indivíduo de ter uma vida digna, tá? É muito fácil para a gente, graças a Deus a gente teve um mínimo de condição, tá? Eu falo por mim, por você, pessoas próximas, de ter uma educação de qualidade. Eu estudei uma parte da minha vida em escola particular, meus pais tiveram a condição de pagar os meus estudos, e de não precisar chegar ao ponto de passar fome. Então, vendo da nossa realidade, é fácil você falar, a pessoa cometeu o crime porque quis, poderia tentar fazer outra coisa. Mas quem vive no meio, e aí um sociólogo domina muito mais do que eu esse assunto, mas quem vive ali no meio, quem já nasce na favela, naqueles lugares que não chega o mínimo, é diferente a situação. Não estou tratando da pessoa ser vítima ou não, tá? Não estou Não tá vitimizando. justificando, né? Mas é uma condição que interfere, obviamente. A gente que tem uma condição melhor, concorrer com alguém que nasce numa miséria extrema, não tem igualdade nessa concorrência. Sim. Entendeu? Já sai desalinhado, entendi. Sim. E aí o Estado vai falhar depois lá na frente, quando a pessoa está cumprindo a pena. Aí você me pergunta, mas por quê? Como que vai falhar? A lei hoje de execução penal, que é a lei que cuida, já quando a pessoa já foi condenada e está cumprindo a sua pena, ela cuida dessa parte de ressocialização. Deveria, pelo menos, cuidar. Tá. Você lê a lei, é a coisa mais linda do mundo. Você chega a chorar até. Uma lei muito bonita. Mas, na prática, 90% ali não funciona. Principalmente na parte de ressocialização.
Então, essa é uma dificuldade muito grande por conta também, já existe a falha do Estado em fornecer o básico. Aí a pessoa procura outros meios de ter o mínimo, a mínima condição, meios ilícitos, vai presa, e na hora de cumprir a pena, e a pena ela tem algumas finalidades. Uma finalidade de punição, Tá. para a pessoa saber, olha, você não pode transgredir uma norma, você está aqui preso por conta disso. Uma finalidade de retribuição para a sociedade, falar para a sociedade, olha, quem atrapalhar a convivência social vai ser afastado, então mostrando para a sociedade que não é bagunça na rua, que tem polícia, que tem poder judiciário. E a outra finalidade é de readequar essa pessoa e reinseri-la na sociedade, uma pessoa melhor do que ela entrou, que aqui no Brasil é difícil isso acontecer, mas que ela saia melhor do que ela entrou, reinseri-la no mercado de trabalho, para que isso não possa acontecer. Então, eu entendo que há falhas nesse sentido. Entendi. E você, assim, você falou sobre a desigualdade, né, de alguns estados, de alguma região do Brasil. E hoje, então, o perfil das pessoas que comete esse tipo de... que transgride a lei, posso colocar assim, né? Qual que é o perfil dessa pessoa que está presa hoje? Hoje, a maioria das pessoas que estão presas, não só no estado de São Paulo, mas a nível Brasil, são pessoas pobres, pretas, e muitas pessoas são, aqui no estado de São Paulo, por exemplo, pessoas que vieram para cá tentar uma oportunidade e também não conseguiram, vieram de outros estados, norte, nordeste, enfim. Mas, basicamente, são pessoas pretas, pobres, que não tiveram condição, que viveram à margem da sociedade. Os crimes que são cometidos são crimes que você olha, são pessoas que não têm condição de fazer alguma outra coisa a não ser tentar partir por esse caminho. Então, eu não tenho número e porcentagem, mas a maioria esmagadora, tem na internet, depois eu te passo o link, tem em números, em porcentagem, em proporções de pessoas. Então, e isso para homens e mulheres, tá? E também um dado interessante, isso quando eu atendo as pessoas, eu mesmo pergunto, tá? Então eu falo por mim, por experiência, pessoas que tiveram uma deficiência na formação familiar. Das pessoas que eu trabalhei, muitas não tiveram a presença do pai na criação, tá? Isso não vem ao caso aqui, mas é um dado interessante. Foram pessoas criadas ou apenas pela mãe ou apenas pela avó, e não tiveram uma presença ali do pai, tá? Não são todos, mas a maioria, pelo menos dos casos que eu atuei, não tiveram essa presença paterna. Então, a criação daquela criança na família, né? Sim. No sentido de não ter um pai próximo, isso influencia no resultado que está tendo hoje o meio que vive, né? O meio, né? O meio todo, a pobreza extrema, viver em bairros já violentos, que é comum. Tá. Você vê as pessoas traficando na rua ou furtando, passa a ser do cotidiano da pessoa. Ela já cresce como se isso fosse comum para ela. Você entendeu? A gente vive num outro meio que é comum, algumas outras coisas que a gente vê que talvez para outros não sejam. E para elas, infelizmente, é comum. Porque é o meio que a pessoa vive, né? Sim. É o meio. E aí você falou sobre reincidir, né? Reintegrar na sociedade. Reintegrar na sociedade. Reintegrar. Assim, João, o que você percebe, né, você está lá atendendo um cliente seu, né? Que é essa pessoa que está tendo esse desafio. Pagando a sua pena, né? Como que seria o mundo ideal? Ou nós, como sociedade, como eu falei antes de estar ao vivo, acho que estava ao vivo já, nós só vai ter acesso ao direito criminal quando muitas vezes um parente, uma situação familiar acontece, aí você vai ter que buscar esse tipo de ajuda, né, de apoio, de serviço. Mas como que seria o mundo ideal? Porque não adianta também nós ficar julgando, né? Eu como cidadão falar, tá errado, tá certo, mas como que seria o mundo ideal para nós ajudar? Nós como empresário, muitas vezes o terceiro setor, uma ONG, o que nós poderíamos fazer para facilitar a vida dessas pessoas? Porque eu sei que lá também tem um sistema próprio, né? Existe dentro das cadeias, já ouvi falar alguns amigos que trabalham em penitenciária,
Diz que a lei deles é muito mais rígida do que a lei aqui fora, né? É muito mais cumprida. Eles são muito bem organizados internamente nas condutas lá, como que tem que se comportar. Mas como que nós poderíamos criar essa ponte para eles ter uma readequação à sociedade, ter uma oportunidade de novo, né? Sim. Interessante sua pergunta, muito importante, inclusive. O maior problema que eu vejo é no seguinte sentido. A pessoa que está cumprindo pena e hoje precisa sair e voltar ao convívio social. Esse é o maior problema que eu vejo. Porque se já era difícil quando ela estava ali tentando sobreviver, ela sai, e aí que eu falo, o problema é uma questão social, tá? Eu não julgo quem pensa assim, quem não pensa também, eu respeito todas as opiniões. Mas quando o indivíduo sai de uma penitenciária e vai tentar, principalmente na cidade que ele morava, às vezes tem gente que muda de cidade para tentar um emprego porque fica avisado ali, você fica marcado. É uma mácula que você tem na sua vida e dificilmente as pessoas vão te olhar com os mesmos olhos que olhavam antes de você ser preso. As coisas mudam quando você é preso e sai. Existe um preconceito muito grande com quem é egresso do sistema, né? Quem acaba de sair do sistema penitenciário vai tentar a vida. E as pessoas elas acabam batendo na porta de muita gente, procurando uma oportunidade, mas não obtém essa oportunidade por conta do receio que o empresário ou o empregador tem ali de fornecer essa vaga e de dar oportunidade para a pessoa, porque assim, pela lei, se a pessoa cumpre a sua pena de forma correta, quando ela sai, quando ela obtém uma decisão favorável de um juiz lá da execução penal para retornar ao convívio social, essa decisão está dizendo o seguinte, tá? Eu vou traduzir aqui para ficar mais fácil falar, não vou falar em juridiquês. Essa decisão diz o seguinte: olha, eu, juiz, Zé, por exemplo, vou te usar como exemplo. Eu sou o Zé, eu sou o juiz de direito. Eu, Zé, juiz de direito, entendo que esse cidadão está apto a voltar ao convívio social. Toma, devolvo para a sociedade. Só que é uma decisão, não vou dizer genérica, mas falta muito para a pessoa estar de fato preparada. Ela sai primeiro porque superlotação. Tem que dar um jeito de sair porque tem mais gente entrando. Tá, tem que Tá? dar espaço para novos. Isso não para. E outra porque existem metas a serem cumpridas pelo CNJ, enfim, coisas que não são um pouco aqui do nosso tema, mas existem metas a ser cumpridas de prisão, de liberdade, enfim, de várias coisas. Então a pessoa sai, mas ela não sai pronta, tá? E a questão dela ser julgada, e principalmente, igual eu falei, em cidade do interior, é muito difícil. A sociedade deveria enxergar com outros olhos, tá? Eu não vou julgar quem tem receio, não julgo, Sim, cada um teve a sua criação e pensa de uma sim. forma. Mas fica difícil a pessoa ter uma oportunidade, e aí que acaba tendo muita reincidência. Muitas pessoas vão presas, tem muita gente que vai presa porque de fato gosta e quer viver nessa vida, tá? Gosta de viver de uma forma aquém do que a sociedade exige, do que as leis exigem. Mas muitas outras são pessoas boas que acabam cometendo uma falha, mas são pessoas honestas, são pessoas que, se tivessem uma oportunidade, e eu conheço vários clientes que saíram e não voltaram, tá? Ou foram trabalhar para alguém, ou começaram um negócio, tenho vários clientes. Mas a maioria acaba voltando por conta disso, por conta do preconceito, da falta de oportunidade, dessa visão que a sociedade tem, e acaba acontecendo o que acontece. Dentro da penitenciária, em algumas penitenciárias existem uma oferta de emprego ali, porque existe um incentivo da lei, tá? Para a empresa que faz a parceria com as penitenciárias, para ofertar vaga para quem está para quem está preso conseguir um trabalho. O preso recebe pelo trabalho dele, enquanto ele está lá dentro, ou às vezes acaba trabalhando dentro da penitenciária mesmo, no almoxarifado, ou lavando, limpando, cuidando do jardim. Mas existe uma falha ali na formação também. É óbvio, né, que no mundo ideal, igual você me perguntou,
ninguém deveria ser preso. Mas pensando numa situação da pessoa ser presa, e isso consta na lei. A lei não é cumprida nesse ponto também, tá? Ela deveria receber uma oportunidade de voltar melhor do que ela entrou para a sociedade, com condições de não voltar mais. O ideal seria isso. Então, a sociedade receber essa pessoa, oportunizar para essa pessoa uma oportunidade de trabalho, uma oportunidade de frequentar a sociedade de uma forma normal, sem ser julgado, sem ter aqueles olhares e aquelas palavras que escutam, mas não é o que acontece. E hoje, assim, quando você pega um cliente, que tem. É cliente que fala, né? E a pessoa, de fato, ela participa de um grupo. Vou colocar a palavra grupo. Ou, de fato, ela profissionalizou nessa área ilícita, né? Você, como advogado, você escolhe o cliente? Você tem um perfil ali, não, esse tipo de cliente eu não trabalho. Ou não, quando chega você ajuda ele ali, mesmo não concordando com as... Sim, não, eu não vejo o cliente, não vejo o crime. Eu consigo, e para atuar na área criminal, você tem que conseguir se manter emocionalmente afastado, senão você acaba enlouquecendo, porque a gente acaba pegando muita coisa pesada, Pesada, né? muitos processos que envolvem situações graves, entendeu? Então, primeira coisa, e fica uma dica aí, é você tentar manter o emocional em dia, ou se você não conseguir sozinho, através de exercícios, enfim, procurar um profissional que te oriente, um psicólogo, um psiquiatra, qualquer coisa do tipo, cuidar da sua parte mental. E o que a gente faz é o seguinte, aí que entra também o outro preconceito da sociedade, que eu comentei lá no início do nosso bate-papo aqui, que fala, o advogado, ele defende o bandido, ele é bandido também. Sim. Não é exatamente assim que funciona. A gente não defende a pessoa. Então, fulano vem, é acusado de cometer um crime, essa pessoa vai responder a um processo criminal. A gente vai olhar, analisar, e dentro e o advogado também, a gente não quer impunidade, a gente não busca, às vezes falar, você vai tentar absolver, a gente não busca só absolvição. Quando é caso que é possível a absolvição, a gente vai tentar. Mas quando são situações, por exemplo, desse tipo de pessoa que você citou, que já faz parte de uma facção ou que vive do crime e não tem intenção de sair ou não pode sair desse meio, a gente trabalha buscando a aplicação da lei de forma justa. Tá? A gente trabalha buscando a aplicação da lei. Ah, mas como assim? Você não é advogado? Você não defende a pessoa? Sim, eu defendo a pessoa. Mais um exemplo, ali a pessoa foi condenada, existem 3 fases, né, para o juiz chegar na fixação da pena final. Tá? Eu não vou entrar em termos técnicos, mas quando o juiz vai dar a sentença, passa por 3 fases. Ele fixa primeiro a pena base, depois existem 2 oportunidades seguintes que essa pena pode sofrer aumento ou sofrer redução. Então, eu vou citar um exemplo para você entender. Vamos supor que a pessoa foi condenada ali a 5 anos de prisão, e na segunda fase, por uma questão específica, o juiz tem que dar um aumento. Pelas decisões dos tribunais, esses aumentos, tá? E aí existe muita discussão sobre isso, mas tem que ser um aumento de 1/6. Então a pena iria para 5 anos e 10 meses, por exemplo. Às vezes o juiz aumenta a pena na metade, então ele coloca mais 2,5. Isso não foi correto. Então a gente vai buscar apenas a redução para 1/6 e pronto. É isso, o advogado também busca a aplicação da lei de forma justa, como tem que ser. Não de forma ao bel prazer de quem está julgando. E assim, João, você como advogado, quando lida com uma pessoa, uma coisa é você lidar com... Existe uma expressão com ladrão de galinha, né? Que é uma pessoa que é... Não vou falar um coitado, mas é uma pessoa ingênua ali, que muitas vezes, né, foi motivado por uma necessidade. Agora, outra coisa é você lidar com, de fato, uma pessoa que se preparou para fazer aquilo, né? Na linha do direito, assim, você como profissional, existe ser coagido por tipo de pessoa assim? Como que é lidar com uma pessoa? Porque eu acredito que quando fala em criminal, nós vemos coisas igual você falou de filme, né? Do que a sociedade falou.
fala, né? O achismo. Mas como que é isso na prática? Como que é conviver? Conviver não, mas como é ter a oportunidade com uma pessoa que, tipo assim, ela tem as necessidades dela, ela tem os planos dela e como que é segurar um tipo de cliente? É como se fosse um cliente assim, no meu caso, quando eu tenho um cliente que gera muito faturamento, eu tenho que transparecer menos que eu dependa dele, porque senão acaba montando, talvez uma expressão assim, montar a pessoa saber que de fato ele está sendo muito importante para você. Mas como que é trabalhar com um cara que, tipo assim, ele tem uma demanda muito grande, de fato tem muito poder. Como que é isso pro advogado? Porque muitas vezes a pessoa fala, eu não quero o caminho de criminal porque eu não estou preparado para lidar com um perfil de cliente assim, né? No dia a dia, qual que é o desafio, assim, João, o que você já passou dentro desse contexto? Não precisa falar detalhes, mas como que é lidar com uma pessoa que tá preparada para qualquer coisa, né? Sim. Primeira coisa, você ser honesto. Honesto com você e principalmente com o seu cliente, tá? Quem opta por atuar na área criminal tem que ter um cuidado muito grande com o que você passa para o cliente, principalmente para o cliente, com o que você passa para os familiares desses seus clientes. Em que sentido? Nunca prometa nada, primeira coisa. Ou, aliás, prometa apenas que você vai se dedicar ao máximo Sim. a esse caso. Não prometa resultado. Às vezes a área criminal ela pode ser sedutora pelo seguinte sentido. Quando a pessoa está presa, a única coisa que ela quer ouvir, você vai sair. Isso. É o que ela quer ouvir. Então tem muita gente que vai lá e atende a pessoa e fala, olha, daqui 10 dias eu tenho certeza que você vai sair, você vai ser liberado. Me manda tanto para minha conta está aqui, me manda X em valores. A pessoa vai arrumar esse dinheiro, você falou para ela que 10 dias você vai sair. Só que não depende só do advogado. Se dependesse só da gente, as coisas seriam diferentes. Mas tem o advogado de um lado, o seu adversário, a parte adversa, é o Ministério Público, e tem uma terceira pessoa que analisa os dois lados e decide. E se essa pessoa não sai depois dos 10 dias? Olha o problema que você arrumou. Então, a primeira coisa, seja honesto. Não prometa resultado, prometa empenho. E se empenhe de fato. Se você cobrar, faça pelo que você cobrou. Tá? Se você combinou, faça o que você combinou. E acho que talvez uma das mais importantes também seja advogado. Não entre para o mundo do crime. Existem ofertas tentadoras. Eu recebi em 2 oportunidades algumas ofertas que foram recusadas de forma honesta também. Então, como assim de forma honesta, eu já vou explicar. Se alguém te fizer uma proposta para você cometer um crime, se valendo da advocacia, por exemplo, você vai visitar, leva tal coisa lá para dentro, tenta entregar para o preso, ou, enfim, qualquer coisa do tipo. Recusa. Se você recusou, você não vai ter problema. Até nesse ponto existe essa questão deles serem compreensivos. Se a pessoa te faz uma proposta, eu quero que você tente trazer um celular aqui para mim. Eu te pago X em valores. Você recusa, acabou. Essa pessoa nunca mais vai te pedir. Agora, se você fala que vai fazer, ou você faz ou você faz. Entendeu? Então, graças a esses 2 problemas, não digo problema porque eu recusei, enfim, e ficou por ali, nunca sofri ameaça de ninguém, nem nada do tipo, porque eu nunca aceitei fazer nada de errado também. Então, é uma outra dica que eu passo para as pessoas. Às vezes, quem está começando tem uma certa dificuldade financeira. Não é tão simples você conseguir ganhar seus honorários no começo. Você tem que cobrar um pouco mais barato do que o mercado pratica. E surgem, então, essas propostas tentadoras. É aí que entra o problema. Se a pessoa está muito necessitada, às vezes ela acaba abraçando e fazendo essas coisas erradas. Então, E a não hora que entre se nesse meio corrompe, é também. difícil voltar, né? Seja honesto do começo ao fim. Se você se corrompeu uma vez, difícil você sair. Nossa. Que interessante, né? Isso envolve para todas as áreas, né? Muitas vezes a pessoa se Sim. perde nos seus valores, né? Sim. E aí ela vai ver, ela já... Em todas as áreas, exatamente. Uma outra questão de um artigo que eu escrevi, foi um dos primeiros artigos que eu escrevi, já que você mencionou essa questão de todas as áreas, dessa a situação em que apenas o advogado, por ter sido contratado por uma pessoa
criminosa, entre aspas, ele sofre essa rejeição da sociedade. Mas o criminoso, o traficante, o assassino, o roubador, o assaltante, ele faz tudo que um cidadão normal faz. Então, em cidade pequena, por exemplo, às vezes você até sabe quem faz coisa errada e quem não faz. E ele frequenta lanchonete, é o mesmo dinheiro. Ele frequenta lanchonete, frequenta padaria, vai ao dentista, vai ao médico, põe filho na escola. Eu falo, pô, o cara te paga, e nem é isso. Fala, te paga com o dinheiro do crime. E nem é isso. É uma expressão que usam aí que eu acho um absurdo. E não é assim que funciona. Mas essa pessoa, ela tá ali na sociedade. Sim. Então, o preconceito é só com o advogado? É uma questão bem complicada. Muitas das coisas partem da sociedade, óbvio. E cada um tem sua opinião. Não sou de ficar tolhendo a opinião de ninguém. Sim. Mas no dia a dia, a realidade é um pouco diferente. Quando você tem esse contato, quando você frequenta a penitenciária, é um outro mundo. É uma outra realidade. Além de você ser encontrado pelos artigos que você faz, qual outra forma para as pessoas te encontrar? Porque eu sei que ninguém deseja contratar um advogado criminal, né? Ninguém deseja, né? Mas chega momentos que muitas vezes nós tem que se deparar, né? Ou por um parente, ou por um conhecido, ou até mesmo para a família, em determinada situação. Mas como faz para te encontrar como profissional? Quais meios que eles podem, para quem vai assistir, né? Para quem vai ouvir esse podcast? Quando isso acontece, né, a gente espera que não aconteça. Inclusive, eu dei uma palestra numa escola para uma escola estadual de Marília e falei, eram adolescentes, falei, olha, espero que vocês nunca precisem de mim, espero que vocês sigam a vida de vocês, tenham a profissão de vocês. Mas se um dia acontecer, uma das primeiras formas fatalmente, pela época que a gente está vivendo, é a internet. Internet. A pessoa busca no Google e busca lá, e muita gente já usa essa ferramenta, ou busca numa rede social, ou algum amigo, aí vem a indicação quando você já tem o nome, vem a indicação. E uma outra coisa são, então, indicação de caso que você já trabalhou, internet, rede social, enfim, através do seu marketing. E tem uma outra questão que eu indico para quem está começando, eu fiz muito e faço até hoje, são parcerias, porque poucas pessoas atuam exclusivamente na área penal, tá? E tem escritórios que fazem outras áreas e não fazem penal. Fazer parcerias. Porque geralmente, quando a pessoa atende um caso civil, um caso trabalhista, em muitas situações, tem um processo criminal atrelado. Atrelado àquele. Então faça, você está começando a carreira, faça. E mesmo depois, eu tenho parcerias até hoje. Tá? Parcerias com escritórios, com advogados, com amigos, pessoas. Esse ponto, até gostaria de deixar para vocês como uma reflexão. Quando você começa a criar um canal de venda, né? No caso da JLR, vou prestar um serviço. O que faz o canal crescer é você ter estratégia. E para você ter estratégia, você tem que estar posicionado. Até tive uma reunião antes de vir para o podcast. Falei isso pro potencial cliente que eu estou fechando. Falei, se você não tiver um posicionamento daquele produto, daquele serviço, não tem como nós ir para aquele canal. Nós não vamos ter uma métrica ali para ferir. E quando você fala parceiros, eu olho parceiros como sendo outro canal. Sim. Então, para mim, quando eu olho o negócio, João, tudo para mim é canal de venda. Se você já tem o produto posicionado, sou especialista em advocacia criminal, ponto. Quais canais eu tô? Tô no Jus Brasil fazendo artigo, tenho indicações do cliente da carteira que já passou e tenho agora parceiros. Quer dizer, são 3 canais. Então, são 3 canais que ele tem no negócio do Dr. João. Só que aí tem um agravante quando eu faço a consultoria. Desses 3 canais que ele desenvolve, qual é o comercial que você tem? Qual é a pessoa responsável que faz essa escalar, previsionar? Quase todos os negócios, João, que eu tenho feito o trabalho,
Ele tem o canal certo. Tá com o produto certo. Mas não tem o Não pessoal tem que a faz. estrutura. Sim, Você tem noção quantos clientes já passou e se tivesse uma pessoa ali ligando, fazendo um pós-venda, fazendo um relacionamento, sim. aí você pega no caso de parceiros, né? Pessoas se relacionando, porque o negócio é isso, João. O ser empresário é você pegar aquela estrutura que você criou, porque o negócio já está validado. Tem Sim. demanda no mercado e cada vez crescendo mais. O ponto é, por que não montar uma equipe? Então a JLR, o desafio dela é esse. É ajudar as empresas, os empresários a entender que aquela pessoa autônoma, aquela pessoa independente, aquela pessoa que trabalha sozinha, ela pode sim potencializar os canais que ela já tem, pode sim criar novos canais. Então, assim, eu tenho visto uma oportunidade muito grande, até já falei para você no último café, nesse segmento que você atua. Tem muitas pessoas precisando, mas como eu encontro, né? Sim, Como que eu chego até esse advogado criminal? sim. Então eu creio que é uma nova oportunidade que nós temos aí com a JLR de ajudar mais pessoas. Até eu tenho uma área de RH dentro da JLR, João, e eu gostaria depois de entender como que eu tenho acesso a essas pessoas que estão saindo da penitenciária, Uhum. para poder de fato ter uma qualificação deles ali para eu conseguir encaminhar eles. Sim, Até pode ser um projeto social que eu vou desenvolver dentro da JLR junto com a sua empresa para nós ressocializar eles de acompanhar, de treinar, capacitar. Muitas vezes o cara tá precisando lá de um apoio familiar, uma estrutura mínima para ele poder trabalhar, né? sim. Eu sei que não é todo mundo que tem uma mente Ah, não, não. negativa, tu pensa só o mal. Claro, Acho que tem muitas exatamente. pessoas Tem pessoas com boas, sim. boas intenções, Apesar né? de terem passado no sistema prisional, existem pessoas boas. E você tocou num tema interessante. A advocacia, outras profissões também, tá? Mas a advocacia, existe uma restrição que eu particularmente não concordo, mas existe uma restrição de algumas coisas a serem feitas na questão de publicidade por conta da OAB. A OAB Tá. tem uma restrição, então tem que ter o cuidado, o devido cuidado com o que você faz, com o que você posta, com o que você publica, as suas formas de estratégia, mas ainda assim é possível. Então talvez o escritório de advocacia, o profissional, ele tem esse receio de tentar buscar. E aí é uma questão até de uma área de atuação para quem trabalha com marketing, o marketing voltado ao jurídico, marketing jurídico. Entender o que o OAB permite, o que não permite, tá? Eu sei que existem permissões, mas eu não me aprofundei nisso, Tá. mas existem. E trabalhar com esses profissionais. Eu li um livro só até hoje. Não sei se existem outras pessoas especializadas. Eu não me recordo o nome do autor do livro, mas é um livro de marketing jurídico. Posso passar para você depois. Eu tenho esse livro. Um profissional que saiba lidar com as questões de restrições da OAB. Porque às vezes o advogado ele fica com um receio, né, de sofrer uma sanção, de sofrer uma punição da OAB, sem saber exatamente o que ele pode fazer ou não. Sim. Eu acredito que com o tempo isso daí vai ser abrandado, que eles ficam preocupados em... a advocacia é uma profissão séria, sempre foi, e para mim, no meu ponto de vista, não é isso que vai torná-la menos séria. Sim, sim. Eles ficam pensando na hipótese de você mercantilizar a advocacia. Sim. E eles querem manter essa formalidade, profissão séria, mas Não. para mim sempre foi e sempre vai ser. É que eu concordo, até tenho um cliente na área contábil, né? É, esse cliente também tem um produto para médica, você percebe que tem segmentos que é bem conservador e Sim, gosta de ter a gestão, o controle mesmo, né? São fechados, a verdade é essa. Mas eu percebo também que se tem essa burocracia, tem um caminho de inovação. E em prol, não é em prol do dinheiro, é em prol de pessoas. sim, Tem pessoas agora precisando de uma resposta, de uma demanda na área criminal, e muitas vezes o direito, nós não tem esse elo, né? Posso falar do marketing e tal. Então, eu vejo que existe muita demanda. Eu tenho meditado ou refletido sobre o segmento seu. E acredito muito que se começar com um piloto pequeno ali, numa região, sim. dá para levantar muita demanda. E como? Auxiliando, pô, dando apoio.
Tem muitos lugares precisando conhecer essa informação. Mas estamos na reta final aqui. Gostaria de agradecer. Nós temos um tempo aqui, né? Referente à sua agenda, né? Falta 8 para 6. Agradecer a sua participação. Acredito que, mediante esse programa, nós vamos fazer cortes dele para divulgar aí para você, para divulgar para nós, porque é um informativo para a sociedade, né? E tenho certeza que em algum momento nós vamos refazer, né, com outros contextos. Eu acredito que a área empresarial, igual eu como consultor, não é só o que eu faço. Eu só estou acostumado com isso, só vou convidar pessoas nesse perfil. Não é. É várias pessoas de várias categorias, no sentido de várias profissões, vários segmentos, para nós enriquecer e se tornar de fato um conteúdo relevante para quem vai assistir. E te presentear com esse livro, Marcas de um Vencedor, do Fernando Tobias, lá de Garça. Ele foi lançado agora sábado, em Garça, né? E agradecer ao Fernando, mediante esse projeto que ele lançou, né? Um menino aí um jovem que tem realizado, projetou um trabalho, né? E lançou o livro, quase 2.000 cópias. Olha que legal. Comprou lá, fez todo o projeto, lançou no Grêmio Teatral e trouxe a caneca dele também como uma homenagem. Você vai levar uma, tá? Obrigado. De presente. E um sonhador, um menino que saiu de uma cidade pequena, né? Como Lupercio, morou em Santa Teresa. Hoje é profissional do atletismo. Embutou aí nessas páginas a sua trajetória. E que você possa ler esse livro e refletir mediante as marcas de um vencedor, né? E assim, até sugiro para você, João, clientes que você for tendo, né? Eu vou fazer já é primeira mão aqui. Do ano 2024, todo cliente que você fechar, todos, eu vou acertar com o Fernando lá, você vai dar de presente para o seu cliente esse... Legal. Você vai ler primeiro, né? Eu Se agradeço. fizer sentido, porque muitas vezes a pessoa, se ela conseguir ressignificar aquele momento, Sim. olhar que de fato é uma marca, então eu vou carregar uma marca, mas é uma marca de um vencedor. Sim. E dar a volta por cima, eu sei que a mensagem vai ser. E o cunho do livro é isso. Fazer as pessoas acreditarem. Ele estava comentando agora sobre uma moça que começou medicina, aí parou a medicina, aí eu já dei uma palavra para ele, falei, não, vamos ajudar ela a voltar. Tem 28 anos, vamos ajudar ela a voltar, que são fases que nós passamos, vales, né? Sim. Mas só a pessoa acreditar. Então eu queria propor isso para você. Leia o livro. Se fizer sentido para você, eu gostaria de presentear todos os clientes de 2024, todos. Nós vamos dar uma cópia. Por quê? É uma forma de nós evangelizar. Levar uma mensagem para a pessoa. Ela vai estar lá naquele momento, ela lê e tenho certeza que vai tocar ela e vai fazer sentido e dali vai sair novas formas de pensamento e ela não se envergonhar. Muito bom mesmo estar com você. Agradecer a família que você tem, a pessoa que você se tornou. E sei que esse conteúdo vai chegar para quem tem que chegar, né? Sim. Pessoas vão precisar disso aqui. Fazer o agradecimento final também. Novamente agradeço a oportunidade. Gostaria de dizer para você, como amigo que a gente como colega de trabalho, continue com o seu projeto. É um projeto fantástico. Você levar vários tipos de informações para pessoas variadas. Você é uma pessoa que tem esse dom de aproximar pessoas. Eu te conheço, eu posso assinar embaixo isso. Agradeço muito o presente que você me deu, a caneca e ao livro. Conheço o Fernando pessoalmente, tá? Ele trabalhou inclusive com a minha esposa numa determinada época da vida dele. É um menino vencedor, desejo todo sucesso para ele. Quero que você leve um abraço para ele também. E ele merece todo sucesso também, muito batalhador. Conheço a história dele. Muito bom. Um abraço. Obrigado a todos aí. Obrigado, viu? Obrigado.